noite a todos, e todas e todes, né? Estamos aqui para mais um encontro, as conversas transdisciplinares. Essas conversas já acontecem no CETRANS, promovida pela ESUAS, e nesse andamento das conversas foi construída uma agenda, né? E aí, quando o Oboré começou a falar, a sair, né, a falar para o público, eu conversei com Vera e falei assim, olha, eu gostaria de apresentar o Oboré para o CETRANS, porque é o berço onde o Oboré foi criado e amamentado e está crescendo, né? Ele ainda é um bebezinho ainda, está começando a sair por aí e já está saindo muito bem, está caminhando com as duas pernas, está indo para vários lugares, recebendo vários convites, depois vocês vão saber sobre isso. E esse livro, ele é um resultado de um trabalho, né, da equipe do comitê de formação do Terceiro Congresso Mundial, porque foi ali que eu comecei a me inteirar do que eu sabia e do que eu não sabia. Né? Então, a gente vai falar um pouco de como nasce uma ideia. Né? Às vezes, a gente nem se dá conta que a ideia ela tem uma estruturação, ela tem toda uma construção que, às vezes, você não se percebe que aquela é uma ideia, e para nós do CETRANS, o que é uma ideia transdisciplinar. Né? Então, o livro Oboré, ele nasceu de um convite do Vicente Góes para a equipe aqui lá de Florianópolis, né, que eu estou em Minas, para a gente ajudar na construção dos convites dos povos originários que iriam falar na quinta semana dos povos originários no Congresso Mundial de Transdisciplinaridade na modalidade virtual. E aí, conversando e comunicando com várias pessoas, o Vicente ficou sabendo que tinha um grupo em Florianópolis e que poderia ajudar ele, já que ele estava sozinho com essa tarefa de encontrar representantes e lideranças indígenas para apresentar na quinta semana, que seria a semana de diálogos com os povos originários do Brasil. Vicente fez um convite para o nosso grupo, e aí, como a gente estava em preparação da segunda semana, né, eu, o professor Daniel, Juliara, Fernanda e Gabriele, a gente estava preparando ainda, quando o Vicente fez, a segunda semana, que a gente falou de uma humanidade saudável, né? E aí, ali foi a minha primeira inserção como palestrante no Congresso Mundial, e aí eu desde já agradeço a toda a equipe do comitê que trabalhou nessa estruturação toda, nesse trabalho todo do CETRANS, de todas essas semanas. Então, eu participei da segunda semana e depois na quinta semana. Na segunda semana, eu fui palestrante falando da pedagogia do cuidado, né, que está dentro da arquitetura pedagógica que o professor Daniel divulga. E nessa autoformação e ecoformação, né, porque eu acabei me construindo, né, além de ser um membro do CETRANS, eu acabei me construindo como palestrante, porque na primeira palestra eu estava muito tímida, e aí a preparação da quinta semana foi mais tempo, então eu tive tempo de assistir vídeos, de trabalhar os textos e conhecer mais pessoas. Aí recebi ajuda da Tereza Cristina, da Maria de Mello, da Vitória de Barros, da Ideli, a prima, né? A Vera indicando e conversando com quem que a gente poderia estar conversando, e a Vera foi primordial na indicação do Hugo Funiô. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente vai falando do Hugo. E aí a gente escolheu, para essa conversa de hoje, o conceito de hiperlaboração. Eu vou colocar aqui já a nossa apresentação. O Oboré, ele é um livro que ele foi transcrito das apresentações que estão salvas na página do Congresso. E na página do CETRANS, a Vera e a equipe de comunicação selecionou as palestras na minutagem. O que seria isso? Cada palestra está no seu minuto específico. Então, essas palestras que estão no livro, elas estão também
na nossa apresentação da Semana dos Povos Originários no terceiro Congresso Mundial, e no YouTube, na página do canal do CETRANS, já separada por palestrante. Então, a gente tem 3 formas de acessar isso, ou na página do Congresso, ou na página do CETRANS, ou comprando o livro Oboré, né? Então, a gente vai trabalhar com essa ideia de perlaboração. Vou ver aqui. Ok. A ficha técnica do livro Oboré, ela foi construída junto com o Cacá Verá, que é o propositor e dono da editora Arapoti, e a Raquel Kleinbeck, que é a nossa orientadora para a edição do livro, né? As comunidades parceiras que construíram o livro, né? A Plataforma do Cuidado, que é esse onde eu estou com a Simone Catalã, que fez a comunicação, logística e as mídias, La Durabilité, com a Ângela Schmidt, que fez a revisão e a colaboração na concepção do projeto do livro. Os editores foram Cacá Verá e Raquel Kleinbeck. O projeto gráfico, a gente contratou a Nova Multicomunicação, né? E aí veio uma grande equipe junto, né? Que é a Marcela, a Camila, a Nicole, a Raquel, e a Raquel e a Camila também criaram toda a estrutura da capa junto com a Marcela Fauerbach. E a diagramação final e a finalização ficou com a Nova Multicomunicação, com a Nicole Bigger. As fotografias que a gente colocou no livro, elas foram uma composição de vários colaboradores, né? A coletiva BVV, o Edgar Canaico, da Célia Chacriabá, e o arquivo do coletivo de cinema Funiô, que mandou as fotos do Hugo, e um arquivo meu com as fotos da Valderes, e também um arquivo da Ingrid Saterei Mauê, com as fotos da Josileia. Então, foi um trabalho árduo de conseguir essas fotos e de conseguir a qualidade das fotos, e a gente contou na estrutura do texto com a revisão de uma pessoa maravilhosa que eu tenho muito a agradecer, muito paciente, que foi a Flávia Cristina de Araújo, né? Então, o livro ele tem 102 páginas, ele foi feito uma tiragem de 1000 exemplares. Ele está sendo posto à venda na loja da Plataforma do Cuidado, que é www.plataformadocuidado.com.br, e a gente trouxe para esse encontro transdisciplinar, como é que esse livro ele se transformou numa ideia e por que ele teria que estar aqui nesse encontro transdisciplinar, né? Aí a gente traz a palavra perlaboração, como nasce uma ideia, Oboré, quando a terra fala, da editora Arapoti. Então, os diálogos sobre a Semana dos Povos Originários, ele deu o insight para a criação do livro. E a gente pegou a palavra perlaboração, que é um conceito introduzido por Freud em 1914, e que ele entendia que perlaboração como um trabalho de um e de outro, necessário para superar as resistências à mudança. Nascia o conceito que evidenciava uma avaliação da atividade do analista sobre a condução da ação, sobre a ação em conjunto com o analisando. A nossa perlaboração, nesse construído livro Oboré, estava mais no processo cognitivo dos propositores do que explicitamente dos convidados palestrantes. A perlaboração, ela tem uma atuação através, uma atuação e dá uma forma de nascer para o insight, né? Como aquisição de determinado conhecimento, o insight parece vir do nada, mas é um trabalho silencioso de captação de algo ainda não revelado. Abrir a visão interna e revelar algo inusitado até o momento. É uma visão de dentro, uma visão para dentro das coisas, para além da superfície, igual a discernimento. A apreciação súbita da resolução de um problema. Eu não diria que seria um problema, mas é sim uma construção, né, de um processo. E eu entendo insight, né, como uma nova conexão de significado que modifica a ideia que o indivíduo tinha de si e da realidade. Então, eu entendo que
a construção do livro fez uma transformação em mim e transformou também a minha realidade em relação ao conhecimento na interação com esses palestrantes. Então, é isso que eu vou querer estar trabalhando com o grupo aqui, para a gente perceber o quanto que esse livro, né, a gente já teve aí umas conversas com a Edeli, para ver o quanto que esse livro pode gerar em nós transformações através de questionamento, discernimento e diálogos, e a partir disso a gente construir um novo conhecimento, tanto sobre o que a gente sabe sobre os povos originários, tanto quanto o que a gente precisa saber ainda sobre toda a estrutura de formação de um povo, de colonização e de apagamento e de silenciamento que é muito escutado na fala delas no Congresso. Então, o insight ele pode ser de duas maneiras, né? A gente escolheu um insight ostensivo, que é um conhecimento direto, por familiaridade, por vivência, experimentado, e é adquirido na relação. Então, para explicar assim, o livro nasceu quando? Qual foi a construção de diálogo e de entendimento que a gente começou a perceber que o livro seria uma realidade, né? Então, basicamente das conversas que eu tive antes com algumas autoras, né, que estão as palestrantes, eu entendi que o momento que elas estavam comunicando, trazendo aquele comunicado para o Congresso, e o fato do Congresso ser um congresso mundial de transdisciplinaridade, as palestras ficariam só na parte visual, né? E trazer ele para a materialidade, colocar no primeiro momento, era uma revista que a gente queria fazer. Então, eu decidi conversar com cada um dos palestrantes, cada um dos autores, e falar da minha intenção de transformar os diálogos em fala, em escrita, né? Então, a gente tem ali uma imagem, uma oralidade, a gente tem uma intenção, que a minha intenção era que elas permanecessem com essa fala sendo trabalhada, e a gente tem a produção do livro, né? Construída por várias pessoas. Bom, aí a gente vai falar um pouco do nome do livro, né? O livro Oboré. Por que ele tem o nome de Oboré? Pergunta da Vera, né? No início do livro, a gente colocou, quando a gente apresentou, a gente colocou assim, olha, gente, a gente vai fazer uma revista e ela vai se chamar Diálogos Ancestrais ou Diálogos Indígenas. E quando eu apresentei essa proposta para o Cacá, ele falou assim, olha, para esse momento, para a importância e para a relevância dos povos, eu acho que diálogo é uma coisa muito entre duas pessoas, muito, vamos dizer assim, emocional e ligado à conversa de duas pessoas. Essa fala no Congresso, ela teve uma importância para os povos que nem nós percebemos e nem a construção toda da palestra, dos dias, dos simpósios, das mesas redondas, não previa isso. Então, a gente foi entendendo e se apropriando desse conhecimento no viver, no em vivo, no acontecer das coisas. E eu, muito imatura, ainda com meus conhecimentos arraigados dentro de uma construção do modelo, né? O modelo atual de educação, até mesmo de preconceitos, né? Achava que esses povos não teriam acesso à internet, não teriam acesso às palestras no Congresso e no site do CETRANS. Então, eu achava que se a gente colocasse no livro, a gente conseguiria, numa revista ou num livro, a gente conseguiria chegar até as aldeias, as escolas indígenas, as universidades. E com esse pensamento, a gente foi sendo transformado na conversa com elas, né? Então, o conceito de perlaboração aqui, ele nos serve para compreender a relevância e a importância da transformação da oralidade em signos linguísticos grafados, tanto pela importância da representatividade no Congresso, quanto pelo registro gráfico com o intuito de ampliar a visibilidade da causa indígena. Quando consultei as lideranças sobre a intenção da oferta de espaço de diálogos sobre os povos originários, foi de comum acordo com as nossas consultoras, referências, né? Querifu, Josileia, Valdez, Ana Patê, Josué Caigang, as pessoas com quem eu conversei antes,
e também com meu colega coordenador, Vicente Góes, e a presidente do Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, Julieta Aidar, que ela fez primeiro uma sugestão, né, que seriam preferencialmente mulheres indígenas lideranças, e a gente seguiu com esse propósito, né? Para os eixos temáticos específicos que dessem conta da especificidade que abrangia as oralidades das lideranças convidadas, nós ainda não tínhamos ideia dos aspectos que elas apresentariam nos palestras da semana. Então, nós não levamos para um pedido para elas a necessidade delas terem uma temática. Nós abrimos a fala com o que elas trariam do seu coração, a fala do coração, a fala do vivo, né? Da experiência delas. Então, nessa ideia de construir isso, a comunicação e os diálogos com o Cacá Verá e com a Raquel Kleinman, ele decidiu escolher um outro nome, e fomos para uma reunião e ele apresentaria 3 nomes, né? Nessa reunião, quando ele apresentou, falou, olha, o que está acontecendo, o que aconteceu nesse congresso para a construção de um pensamento mais abrangente foi a abertura do diálogo, a abertura do diálogo desses povos neste congresso para conclamar indígenas e não indígenas e a comunidade em geral, e os pesquisadores, e também o público do Congresso. Então, não era só o público do Congresso, não era só as pessoas que estavam inscritas no Congresso online que iriam ouvir, porque a permanência dos diálogos ia ficar na internet, e essas pessoas poderiam abranger outras faixas de interesse sobre as palestras. E aí ele falou assim, olha, esse é um chamado. Se você olhar nos textos, aí a gente já estava trocando os textos, ele já estava conversando com ele sobre os textos, ele já estava com o texto da Valdéres, da Josileia, e aí se você olhar nos textos, elas estão fazendo um chamado pela vida, um chamado pelos guardiões. Então, eu fiz uma pesquisa, eu escolhi o nome oboré, que é um instrumento tocado, né, pelo povo tupinambá antigo, para o pajé, o chefe, o cacique, chamava todo mundo para dar uma notícia importante. Então, o que elas estão fazendo? Elas estão tocando o oboré e dizer para todo mundo, olha, tem uma emergência, olha, tem uma necessidade que a gente precisa conversar. A gente precisa reorganizar as nossas oralidades, a gente precisa organizar as nossas falas e dizer que a resistência e a existência, ela vem muito antes dos 521 anos que a gente vem lutando, principalmente no Brasil, mas a gente está falando, elas estão falando também em todos os povos da América, povos originários. Então, quando ele apresentou esse conceito, eu não duvidei, eu falei, esse é um bom nome, esse é um ótimo nome, vai ser esse. Então, vamos tocar o oboré por aí, né? E aí o Cacá, ele dá uma fala sobre os sons primordiais, né? Que ele fala dos sons primordiais, eles estão presentes nas culturas dos povos. A música para o indígena é algo muito importante e está presente em todos os rituais, ele está presente nas diversas manifestações culturais, e também nos rituais de magia, na socialização, no contato direto com a ancestralidade. Está também nas festas comemorativas, nos espaços de luta, podendo ser visto como uma linguagem diferenciada. Então, existem povos na Amazônia que eles se comunicam através dos sons de pássaros. Então, se você está perdido na floresta amazônica e você ouvir pássaros que são no coruja, por exemplo, como o Zoama falou que estava corujando hoje, Então, eles estão camuflados ou para caça, ou eles estão fazendo alguma atividade de gerenciamento do território, eles usam esses sons para se camuflarem no meio da floresta e também para confundir a caça, confundir o inimigo na hora dessa comunicação. Então, os sons, eles são muito importantes. Quando o Cacá trouxe o oboré como um som primordial, é o que a gente entendeu que seria a fala de todas essas meninas. Para quem assistiu o congresso no dia,
a fala de Valdéres, a fala de Josileia, a fala da Dayara, foi um crescente, uma construção crescente, e que a cada fala a gente ia se alimentando desses saberes, dessa ancestralidade, iam tomando conta da gente, e a gente ia se emocionando com essas falas. Então, não tem como essa fala ficar só para a internet e ficar restrita a um público que tem acesso à internet, né? Então, essa é a minha justificativa para que a gente tivesse um nome e também tivesse uma relação com outros conhecimentos, né? Então, esses encontros transdisciplinares eles são muito importantes, eles são elaborados a convite da UA, Formação e Educação Transdisciplinar. É uma conversa mensal entre membros do CETRANS, convidados, e ela objetiva ampliar os diálogos sobre os temas, as práticas, atitudes e mediações transdisciplinares. E esse congresso, em que eu participei pela primeira vez, o Congresso Mundial, ele já acontece, é o terceiro, né? Todos os do CETRAN já participaram de outras modalidades do Congresso, mas esse eu fui pela primeira vez, muito crua, muito imatura, né, Vitória? Muito pequena, muito medrosa, e conforme a busca por esses nomes, eu fui crescendo, entendendo e conversando tanto sobre os temas dos povos originários, quanto sobre a importância desse olhar transdisciplinar, desse ser transdisciplinar, dessa vivência transdisciplinar. Até então, eu me via como uma pessoa que tem uma visão transdisciplinar, porque, como pedagoga, eu sempre trabalhei várias temáticas, mas ainda como um ser transdisciplinar, precisava de um amadurecimento, de uma autoformação. E isso foi acontecendo no desenrolar da construção desse congresso. Então, eu vou apresentar aqui para vocês as etnias que estão aqui, né? No primeiro quadro ali está o Hugo Funiô. Ele é um cineasta, né, do povo Funiô. Ele é linguista, ele é do povo do bioma Caatinga, e ele está localizado no Nordeste. A gente escolheu cada representante que estivesse conectado a um bioma, né? Então, a etnia Funiô, bioma Caatinga, localização Nordeste, língua Iatê, arte cestaria e maracás, cocares, danças e cantos sagrados. O Hugo é mestre em letras e linguística da Universidade Federal de Alagoas, cineasta, editor de curta-metragens, professor, cofundador do coletivo Funiô de Cinema, graduado em licenciatura intercultural indígena pela Universidade Federal de Pernambuco. Depois nós temos Valdéres Coctapriprá, que é uma professora também do povo Laclanô-Xoclen, aqui do Sul, do bioma Mata Atlântica, e a professora Valdéres foi uma das que mais nos tocou na apresentação do Congresso, porque ela apresentou as barbaridades, né, da colonização. E a professora Valdéres Coctapriprá é da etnia Laclanô-Xoclen, bioma Mata Atlântica, localizado no Sul, a língua é o Xoclen. A arte são os cestos, instrumentos musicais, utensílios de barro, arcos de madeira, botox de madeira para adornos nos lábios. E o bioma é Mata Atlântica. Depois, Josileia Caigang, professora, antropóloga, uma das consultoras de todo o processo da construção do Congresso e também da formação da lista de convidados, né? Então, nós temos ali a Valdéres, a Josileia e a Querechu, que foram nossas consultoras. Tudo que a gente construiu no Congresso, a gente consultava essas três pessoas, né? Essas três lideranças. E também o Hugo Funiô para a gente perguntar e indagar se a gente estava indo no caminho certo para não deixar nenhuma etnia de fora e também não perder um tema que a gente quisesse que aparecesse no Congresso. Josileia Caigang é indígena do povo Caigang, antropóloga, doutoranda da UFSC, membro cofundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade,
amiga. Depois eu vou falar aqui também as atividades que a Josileia está falando. Da etnia Caigangue, bioma Pampas, localização sul. A língua é Caigangue, arte e cestaria com bambu, acessórios com sementes e penas e cestaria com o bioma Pampas está no sul do Brasil. A Dayara Tucano, artista, né? A nossa referência de arte aqui no livro Oboré e também no Congresso. Etnia Tucano, do bioma Amazônia, localização Amazônia, língua Tucano, arte, artesanato em madeira, bijuterias com sementes, remos em madeira, bancos étnicos, mantos, localizado no bioma Amazônia. Dayara é mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília, pesquisadora do Direito à Memória e à Verdade dos Povos Indígenas, colaboradora e foi coordenadora da Rádio Yandê, a primeira web rádio do Brasil. Ela é ativista, educadora e comunicadora e também produziu o maior mural no Brasil, pintado por um artista indígena, que fica aqui em Minas Gerais, que eu vou visitar posteriormente. Dayara também participou da 34ª Bienal Indígena, com as suas artes, e foi uma das esculturas mais visitadas. Eu, Maria e Vitória estivemos lá. Foi maravilhoso de você entrar em contato tanto, né, com o palestrante quanto a sua arte e ver realmente que tem algo mais na sua arte, né? E Cacaverá, assim, eu sou suspeita para falar de Cacaverá. A gente teve uma irmandade muito grande logo que eu conversei com ele da produção de livro, porque ele, de todos os autores, ele é que é um autor, editor, produtor e dono de editora, né? Nas minhas conversas para a construção do Oboré, eu conversei primeiro com Vitória de Barro, que já gerenciou e foi coordenadora, teve uma editora, a Trion. Depois conversei com Maria, conversei com Ideli, conversei com Vera, conversei com a Américo Sommerman também, que tem a editora Polar, para me instruir de como os melhores caminhos, né? E como estava todo mundo muito ocupado ainda com a finalização do congresso, Vitória estava fazendo ainda a conclusão do terceiro congresso virtual, e todo mundo envolvido com um monte de coisa, o Cacá, ele se colocou à disposição e trabalhou junto comigo desde o início da ideia até o final da ideia. Depois eu vou falar mais sobre a orientação editorial que o Cacá fez nesse livro. A Célia Chacriabá, do povo Chacriabá, que é uma grande liderança, e aqui em Minas também bastante conhecida, da etnia Chacriabá, do bioma Cerrado, localizado no Centro-Oeste, língua Chacriabá, arte, dança, artesanato diverso, bijuterias com sementes. A Célia Chacriabá é mestre em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília, doutoranda em antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, liderança também na Articulação Nacional das Mulheres Indígenas e atua em múltiplas frentes como representante das causas dos povos e das mulheres indígenas, professora e assessora parlamentar. E, por último, Marta de Lima, sou eu que vos falo, pedagoga, né? Radialista na Rádio Campeche. Eu vou até ler aqui, porque às vezes eu me esqueço tantas coisas que eu já fiz na vida. Amazonense, que vive em Florianópolis desde 1987, mãe e avó do Benício. Formação em Pedagogia nos anos iniciais, Educação Inclusiva pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior pela UEG Goiás. Radialista e criadora, locutora do programa Pois é, na Rádio Campeche, Rádio Comunitária Campeche, no Campeche. Dirigiu e editou e coordenou 16 vídeos do Programa de Aproximação à Transdisciplinaridade com o professor Daniel Silva, também um membro do CETRANS, para o terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade no México, em 2020 e 2021. Fui também a mediadora da Semana dos Povos Originários na 5ª semana e organizei o livro Oboré junto com essa equipe toda que a gente está apresentando ali. E essa apresentação de todas essas pessoas mostra aí que o Oboré, que era um Oboré, se tornou numa orquestra de Oboré. Porque todas essas pessoas
elas têm uma fala, elas têm uma representatividade. Vamos imaginar o oboré como se fosse esse instrumento que esse povo está tomando, né? E que deu nome ao livro, segundo a pesquisa do Cacaverá. Então, quando queria se fazer alguma mudança, se tocava o oboré para que houvesse a reunião de todos. Então, hoje eu toquei o oboré e chamei vocês aqui para a gente discutir, dialogar, elaborar e ver o que emerge dessas conversas, dessas interações centralianas, né? E o que a gente aproveita das construções e dos resultados que a gente tem produzido aí nos congressos e nas nossas conversas, né? E agora eu sou também membro, né, do CETRANS, como coordenadora da UA Comunidade, junto com a Vera Laporta, e a gente conseguiu já pensar uma forma de interagir, de trabalhar, de forma que a gente apresente cada uma dessas vozes em cada lugar que a gente vai. Então, a gente reproduz o oboré. Então, na fala da Célia Chacriabá, a gente descobriu, a gente entendeu que de todo o texto que ela fala, o que ficou destacado, que a gente resolveu destacar no livro, numa conversa e numa interação entre eu, Cacaverá, Simone Catalã, Angela Schmidt e Camila, que a fala que mais marca, a frase que mais marca a Célia é: só sabe ser humano quem sabe ser natureza. E aí a Célia ela vai discorrer toda uma construção, né, e um diálogo em que ela traz a palavra, como ela interage com o processo de educação, como ela aprendeu e como vem aprendendo, como vem se construindo, né? Na época que ela falou no congresso, ela falou uma frase que ela dizia assim, ó: toda vez que as pessoas me abordam, elas perguntam por que eu ainda não escrevi um livro, né? Vocês lembram dessa fala que ela trouxe? Ela disse assim, ó: eu não escrevi um livro porque eu já sou um processo de leitura, eu já trago na oralidade. Então, ela fala da importância da oralidade. E ela traz a palavra, ela traz a terminologia luta-litura, né? Que foi uma das palavras que a gente destacou, né? O que é a luta-litura? Ela diz que você não precisa escrever um livro quando você é uma liderança indígena que é formado na luta. Ela está falando de ecoformação, está falando do processo de formação dela, que vem desde criança, o aprendizado com os antepassados e também com a família dela. Ela fala que ela aprendeu a escrever o primeiro X do povo Chacriabá com o X no corpo, com a pintura do corpo. Então, ela está trazendo uma ideia da sutileza do ser, do viver do povo originário, e ela traz a ancestralidade dos avós e da mãe e da interação na comunidade dela, né? Só sabe ser humano quem sabe ser natureza, porque ela diz assim, ó: todas as vezes que nós falamos de trajetórias, é importante também dizer sobre trágicas histórias e a terra-história, porque as pessoas não levam em consideração quando nós transitamos por esse outro espaço que não é o nosso território. Talvez seja porque o Brasil inteiro é território indígena. Então, ela está falando ali da interação do território indígena, que foi reservado, um aldeamento para esse povo, e da ancestralidade indígena, que o território inteiro do Brasil era território indígena antes do processo da colonização. E esse transitar que ela fala é o ir e vir em que ela fazia para fazer a formação nas universidades, quando ela sai do território e vai se apropriar do conhecimento não indígena para se transformar nessa luta-litura. Então, é muita luta quando ela sai e sai do seu povo para ir aprender um novo conhecimento, e também quando retorna para o território para beber da fonte dos ancestrais. Então, no livro fica bem esclarecido esse caminhar, esse intercâmbio, né, que ela faz. Depois, a gente tem o Hugo Funiô falando o olhar coletivo,
tinha o cinema comunidade. E um dos primeiros textos que eu li do CETRANS foi o olhar transdisciplinar e o ser transdisciplinar, está lá na página do CETRANS, né? Quem quiser dar uma visitadinha, o texto está lá. Então, existe uma diferença entre um olhar qualquer, e um olhar transdisciplinar. Então, a gente pode também trazer essa questão do olhar transdisciplinar, e esse olhar, ele está imbuído de uma percepção, de uma intenção e também de uma expansão da abertura de mente, abertura de visão, para você entender tudo que está envolvido naquela coletividade, naquela interação, né? E o Hugo trouxe essa frase para a gente, o olhar coletivo de um cinema comunidade. Por que isso? Porque ele traz, ele com a câmera, ele vai mostrando para a gente como que eles estão vivendo no aldeamento de Águas Belas. E aí ele forma esse coletivo, e esse coletivo forma outros cineastas, e esses cineastas, esses adolescentes da escola que ele trabalha, vão também ter outras visões, e essas visões vão fazer esse trânsito também que a Célia fala, né, entre o que está dentro da aldeia e o que está também na comunidade. Porque o aldeamento do povo Funiô, ele está dentro do município de Águas Belas, ou seja, o município, a cidade de Águas Belas, entrou dentro da comunidade do território Funiô. E aí ele começa a modificar o olhar, tanto do povo com a cidade, tanto da cidade, do município, com a existência do povo Funiô. E faz também uma crítica, né? Assim, no Nordeste e no Sul não existia essa comunicação dos povos indígenas. E o fato dele trazer isso para um cinema e mostrar em amostras de cinema, começou uma discussão, um debate sobre, existe povo, povo indígena no sul do Brasil? Existe povo indígena no Nordeste? E aí ele fala, sim, nós existimos, e aí nós resistimos também, né? Porque a nossa visão de mundo, nossa visão urbana, não entendia que esses povos estavam resistindo. E aí, no último século, na última década, que começa ele teve contato, né, com Vicente Carelli, que tinha um vídeo nas aldeias, e aí ele conta a história, o contato dele com Vicente Carelli. Eu fui pesquisar também. Era um projeto que andava por todas as aldeias para fazer a formação desses povos em audiovisual e também para que eles registrassem a sua música, a sua cultura, as suas danças. E aí eles extrapolaram, eles emergiram desse registro simples e eles saíram de dentro dos aldeamentos e foram para os festivais apresentar a vida nas aldeias. Então, esse é um dos resultados de projetos que levam uma outra comunicação para dentro das comunidades e que são absorvidos por essas comunidades e dão uma nova visão, uma cosmovisão, um olhar diferente para a interação dessa comunicação do não índio com o índio. Então, ele vai discutir isso, ele faz uma crítica no final, né? Quando o indígena se apropria de um conhecimento dos povos não indígenas, eles chamam de aculturamento ou aculturação. Mas o povo não indígena se apropriou de muitas das culturas indígenas. E por que não viraram indígenas? Então, é uma conversa que a gente fez lá na live também, e ele traz esse debate, né? Porque quando os povos indígenas se apropriam, ou tem celular, ou tem notebook, isso não é mais indígena não, olha aí, ele tem celular, tem notebook, ele não anda nu, ele está de roupa, ele viaja. Então, essa crítica a gente conversou também no making-off da produção do livro, mas ele deixa implícito ali no texto dele. Aí vem a espiritualidade na fala do Kaká. O Kaká traz essa ideia do mito de origem, né? Ele vem questionar a fala do Kaká no Congresso, foi a fala magistral, a palestra magistral que abre o Congresso, que abriu, né? E o Kaká, ele vem dizer assim, olha, eu tenho a intuição, eu acredito, que esse problema que nós temos de não nos entendermos, indígenas e não indígenas, está falando de uma civilização que não sabe a sua origem, né? Então, ele fala que nós, no Brasil, enquanto povo,
enquanto nação brasileira, somos uma nação muito jovem, né? E essa nação adolescente, né, que ele fala de 500 anos, 500 e poucos anos, uma parte considerável do povo brasileiro não sabe de onde veio, não sabe das origens dessa nação hoje chamada Brasil. Esse mito de origem, esse acreditar nessa origem, ele vai discutir no texto dele, ele discute bastante na palestra, na fala dele, que se você não sabe de onde você veio, se você não sabe quem são seus ancestrais, se você não sabe quem é a sua origem, você também não sabe para onde você vai. Você não sabe qual é o seu caminho. Então, para onde podemos caminhar? E aí ele abre o questionamento. Se nós vamos caminhar para um futuro em que nós respeitamos a comunidade, respeitamos a ancestralidade e as culturas, nós temos que voltar o nosso olhar para o passado. Temos que dar uma olhada lá no nosso passado e trazer essa ancestralidade, trazer essa consciência da origem, que todos nós somos originários, dos povos originários. Nós descendemos desses povos, que são os verdadeiros brasileiros que aqui ocupavam este território, que é um território brasileiro. E depois ele vai falar da importância, né, do Congresso. Ele é um exímio pesquisador da tradição tupi, e ele vai falar do Aivu Rapta, que revela uma sabedoria para lidar com as múltiplas dimensões da natureza e da vida. Então, que ele está falando de processos espirituais, né? O termo Aivu, na língua tupi, se designa para o ser, mas literalmente também significa sopro. Ser e sopro é uma coisa só para essa tradição. E Rapta significa os fundamentos do ser, né? A Maria e a Vitória devem estar se lembrando aí dos pensamentos que tiveram quando ele trouxe essa fala para o Congresso, né? Os fundamentos da vida. De acordo com a Aivu Rapta, a nossa origem comum, a origem minha, sua, de quem nos ouve, é, antes de mais nada, a Mãe Terra. E aí ele fala, somos todos filhos da Terra. E isso é que eu tenho falado para os meus parentes, tenho falado não só para os parentes do Brasil, mas de todas as partes da América. Isso é algo para os povos indígenas tão óbvio como quando você tem sede e bebe água, né? E aí é a hora de beber água. Mas quando a gente fala isso, eu percebo que muitas pessoas acham que é uma metáfora bonita, que os povos indígenas gostam de dizer que nós somos filhos da terra. Não é uma metáfora. Isso é um princípio universal, é um princípio de origem, e nós, seres humanos, somos todos filhos da Mãe Terra. Então, essa é a contribuição do Kaká ali no nosso livro, e também foi na palestra. E depois a gente vai falar da Dayara Tucano, que é no coração das fronteiras do humano, o que acontece, né? Ela vai trazer ali como que ela vê a arte, como que ela pensa a arte. A Dayara, ela fala muito do processo criativo dela. Ela fala muito de como ela vive o que ela faz e como ela pinta. E ela explica o processo de pintura, como é que ela se revelou uma artista plástica e uma artista que fala do seu povo, que fala do segredo e do sagrado, né? Ela fala assim, ó, a sabedoria nos brinda a fertilidade, e a fertilidade no mundo está justamente na diversidade. A fertilidade do saber reconhece, celebra e acolhe a diversidade, e com ela, em vez da monocultura, nós poderemos ter a pluricultura e podemos ter o diferente, né? Então, ela conta no livro como é que ela vai desenvolvendo o seu processo com a arte, e depois ela vai falar sobre a sabedoria. Nós fomos educados para pensar dentro dessa lógica de como funciona esse pensamento. Eu tive a oportunidade de me encantar com outras línguas. Eu trouxe essa provocação de falar de arte, através dos meus desenhos, posso trazer outras maneiras de expressão, daquilo que expressa o que a linguagem verbal não pode expressar. Porque hoje, lamentavelmente, para a gente dialogar num espaço comum, global, mundial, de transdisciplinaridade, a gente precisa sempre recorrer a essas línguas que foram impostas pelos invasores de nossos territórios, de nossas terras. Então, estou aqui
falando português. Lá no livro do Basarabe, o Basarabe fala que a dificuldade do diálogo entre os povos é a linguagem, né? E nesse trecho ela traz essa dificuldade e ela traz a arte como uma linguagem diferente, uma linguagem do sensível, uma linguagem do sentir, uma linguagem do ser, e ela também critica a leitura da arte. Ela faz uma crítica que a arte não é para ser útil, a arte não é para servir a algo, a arte era para ser arte. É uma interação entre você e a obra. Então, ela vai discorrer no livro sobre o sentimento dela e como que ela pinta isso. E ela conta também que essas pinturas, elas são originárias da interação dela com o sutil, da captação dela desse sutil, através do uso das medicinas dos povos da floresta, tanto da ayahuasca quanto das outras medicinas, né? Outras que ela conhece do povo tucano, e também da interação, da capacidade que ela tem de interagir no momento que ela está produzindo a arte. E ela fala que ela entra num processo de construção e ali ela se comunica com a espiritualidade indígena e ela tem essas mirações que ela chama, né? E ela traz também a ideia do segredo e do sagrado. Então, tem coisas que não precisam ser reveladas. Tem coisas, tem a arte que você olha e você não precisa dizer o que é aquilo, é só o que você sentiu, né? Esse é o seu segredo, né? E o sagrado são todas essas pinturas que ela traz, que fala da tradição do povo Iepamaçã, que é a história desses ancestrais que foram passados na oralidade e que permanece até hoje o que eles entendem como sagrado para eles. Então, o solo é sagrado, a árvore é sagrada, a cobra é sagrada, a onça é sagrada, os animais, os seres são os irmãos para estes povos, né? E aí a gente, interagindo com isso, a gente também tem uma outra visão do que é a interagir com a arte, né? Para quem foi lá na 34ª Bienal, ela construiu, ela trabalhou com os mantos, assim, de umas árvores enormes. Então, fica imaginando o processo criativo que ela enfrentou, e a construção e o cansaço e a produção daquele material para ser uma arte que interage com o sentir e o pensar das pessoas, né? E foi muito interessante, muito intenso a gente estar lá em contato com a arte da Dayara. Aí a gente teve também a nossa interação com a Valderes. Valderes foi assim, o emocional da gente, né? Foi bastante mexido nessa apresentação, porque ela contou a vida, né? E a história do povo dela, que foi dizimado, quase dizimado, restando poucas pessoas, né? No povo para reestruturar e o interessante é que a presença da Valderes nesse congresso, nesse livro, foi uma resistência, foi uma insistência, porque na época que a gente estava atrás da representatividade dos povos, o único povo que tem uma relação direta com a PL 490, todos os povos serão afetados, mas o povo que está mais judicializando esse processo é o povo Laclanô-Choclen. Então, eu achava muito importante que alguém, no primeiro momento a gente tinha escolhido Ana Patê. Ana Patê também é do povo Laclanô e uma liderança bastante ativista em Brasília, em São Paulo, mas devido à sua agenda, né, ela é assessora parlamentar também em Brasília, devido à sua agenda a gente não conseguiu contactar. E ela mesma indicou a Valderes, né? E aí a gente começou a conversa com a Valderes. E aí Josileia e Queritiu também falaram, olha, a Valderes tem um trabalho muito bom com etnohistória, uma pesquisadora, professora na escola indígena, e ultimamente Valderes foi premiada pelo seu trabalho de pesquisa, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, e também agora passou para o doutorado na USP, está em São Paulo, fazendo o doutorado lá em arqueologia, pelo trabalho que ela fez. Então, ela fala um pouquinho do trabalho dela que desenvolveu dentro da terra indígena Laclanô, foi trabalhar a memória do povo Laclanô na questão das terras,
dos locais de acampamento, dos locais de cerimônia do povo Laclanô. Foi um trabalho muito importante a ser realizado, porque eu, como estudante, estava fora da terra indígena, mas sempre retornava para a terra indígena para estar em constante contato com os nossos anciões, que são as nossas bibliotecas. Hoje a gente fala isso para nossas crianças, para os nossos alunos. O não indígena tem as suas bibliotecas, e nós temos a nossa, que são os nossos anciões. Eles são os guardiões dos nossos contos, da sabedoria do nosso povo, da nossa tradição e de todos os nossos rituais. Na época que a gente ouviu a fala, o que ficou mais marcante foi o sofrimento que esse povo passou. E na época eu não me atentei para essa grandeza de percepção da ancestralidade, da relevância dos anciões. Então, nós, na não indígena, durante a nossa evolução como comunidade, a gente coloca o ancião lá, apartado, no asilo, né? E eles reverenciam, né? E ela recebeu um presente muito grande desses anciões, que foram os segredos que eles estavam guardando, parece que eles sabiam, né? Que alguns viriam a falecer durante a pandemia, e eles passaram para ela, que é uma sacralização que é passada só para a linhagem masculina, e ela recebeu esse presente, que foi de desenvolver o conhecimento sobre uma bebida do povo dela, que só os anciões tinham essa receita, e ela recebeu isso. E ela recebeu essa receita como um chamado, né, para cuidar do povo e para cuidar dos anciões, para ser porta-voz desses saberes dos anciões. Então, ela tem 3, 4 filhos, e ela se desdobra para ir para a universidade, para viver com as crianças, e aí a gente teve uma interação muito grande. Quando ela ia para Florianópolis, a gente fazia os nossos diálogos para construir o livro, né? Então, ela fala que o povo Laclanô foi muito massacrado, e foi muito importante para ela registrar isso na história. O povo conhecido como Xoclen era somente os não indígenas que chamavam assim. Muitas vezes vinham fazer entrevista e deturpavam a fala do povo Xoclen. Então, chegou o momento dos nossos anciões viram a necessidade da gente contar a nossa própria história. Olhem, vocês têm que estar lá, porque a gente vai ter que começar a lutar de igual para igual com os não indígenas, porque o nosso povo está acabando. Né? Então, a preocupação dela era estudar e levar a voz, né, do seu povo para os não indígenas, para a urbanidade. E aí ela criou também os jogos que fala da territorialidade. Ela, junto com... Foi uma proposta do Comim, né? E no Comim, o Conselho de Missão entre Povos Indígenas, eles perguntaram se eles queriam, o que eles queriam fazer, né? E aí eles queriam falar de território, então eles criaram o jogo Move. Esse jogo está também nos links, está citado no livro, tem um link, e está no link também do congresso lá. O Move é um dos jogos dos territórios indígenas, então é um jogo de tabuleiro que ele foi enviado para as escolas, que trabalha essa ideia do lugar como território. Então, a universidade como território indígena, a cidade como território indígena, porque também foi levantada a discussão que o indígena que estava na cidade não era mais indígena. E aí não recebia todas as políticas públicas da FUNAI, da CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, e porque não estavam tentando forçar com que eles voltassem para o aldeamento, né? E existem essa comunidade indígena que está em formação nas universidades. Então, quando ele vem para a universidade, ele tem todo o direito de receber todas essas políticas públicas. E aí ela faz também esse resgate da vida dela, né, dentro da universidade, da dificuldade que ela passou, e a distância entre a universidade e o povo dela era muito grande, e ela precisava de interagir tanto com os anciões quanto com a universidade para escrever a tese dela. E, por fim, foi super premiada e está aí na luta. E provavelmente vai estar com a gente lá, quando a gente estiver em São Paulo, no dia 6 e 7, vai estar com a gente lá para contar essa história ao vivo. E a gente vai tentar contactar todos os autores para fazer
essa interlocução. E a nossa querida Josileia Caigani, a voz que sopra do Sul, que discorreu lindamente sobre toda a criação dos povos indígenas no sul do Brasil. É uma voz fortíssima, né? É uma das colaboradoras, uma das fundadoras da AMIGA, a Articulação Nacional das Mulheres Guerreiras da Ancestralidade, que estão agora, nesse exato momento, preparando uma caravana pelo Brasil para falar da força e da liderança das mulheres indígenas, né? A Josileia traz uma frase assim, ó: nós temos um mundo que pode ser, sim, complementar e unido, que tem que ser, sim, duas metades, duas partes que vão mobilizar, vão simbolizar uma harmonia, e nós precisamos um dos outros. Eu vou ler de novo porque ficou truncado. Nós temos um mundo que pode ser, sim, complementar e unido, que tem que ser, sim, duas metades, duas partes que vão simbolizar uma harmonia, e nós precisamos um dos outros. E aí ela está falando das metades Camé e Cairu, que ela apresentou na palestra dela, que são as duas, a partição que existe dentro do povo caigangue, que eles fazem uma seleção de o Caimé não pode casar com Camé, tem que casar com Cairu, Cairu escolhe uma mulher Camé, e aí tem aí um conhecimento, né, de ancestralidade, de histórias a ser trocada, de um monte de conhecimento que ela discorre muito bem no texto dela. E ela também, como uma educadora, ela trabalha a estrutura, ela foi buscar toda a história dos povos indígenas do Brasil, então ela apresenta que desde 305 povos, nós temos 274 línguas indígenas, ela vai apresentar a importância e relevância do povo caigangue, ela fala de todos os povos, mas ela vai dizendo da importância do povo caigangue, tanto na mobilização da transformação do Pampa e do bioma da Mata Atlântica, porque todas aquelas matas de araucária, eles entendem como o caminho do povo caigangue. Por onde eles passavam, eles levavam as sementes de araucária e aí iam transformando as paisagens e esse manejo acabou transformando as florestas, né? Então, ela fala que a importância do povo dentro do bioma é por conta dessa manipulação adequada, equilibrada, sustentável, que faz com que as florestas se regenerem. Então, o povo indígena, ele tem uma mobilidade, ele não é nômade como a gente acreditava, ele tem uma mobilidade, ele se movimenta dentro do território. Então, quando um território está superado, quando o alimento está escasso ou mudou a estação, eles migram para outro local, colocam um novo acampamento, criam de novo. Quando aquele lugar está, como até o Davi Copenaua fala, quando a aldeia está fedida, quando ela está com mau cheiro, aquele lugar já não é adequado, ele já é proveniente de causar doença. Então, eles enterram todos os resíduos, né, que eram resíduos naturais, da caça, da pesca, as tigelas de barro, e eles montam um acampamento em outro lugar com abundância de árvores, de alimento. Então, essa mobilidade que eles estão falando, dessa troca de lugares. Então, eles iam desde do Rio Grande do Sul até o início do Paraná, fazendo essa mobilidade, e com esse deslocamento, eles iam modificando as paisagens, modificando e criaram, assim, as florestas de araucária. Então, ela explica esse material muito didaticamente, né? Foi uma das palestras mais bem estruturadas e historicamente construída, como ela entendeu que deveria ser. Não foi nada sugerido, nada pedido, as palestras todas foram feitas com coração. E ela traz também a ideia do corpo-território, né? Porque ela fala do território caigangue e ela fala do corpo-território também. Ela fala assim, ó, porque nós somos corpo-território. Como nós temos visto e ouvido muitas mulheres indígenas falarem dessa presença do nosso corpo-território. Nós somos formados a partir do nosso território, a partir do pé no chão da nossa aldeia, a partir do momento em que a gente chega ao mundo e é celebrada a nossa vinda através de um fogo. O fogo que vai afastar os espíritos que podem levar o espírito da nossa criança, do recém-chegado, mas também vai simbolizar a presença da vida, o aquecimento da vida.
Então, por isso que quando a gente vê na fala dos povos indígenas que eles são os guardiões da floresta, que eles são os guardiões do fogo, você fica imaginando, quando foi descoberto o fogo, quem trouxe o fogo até a nossa contemporaneidade? Quem foi mantendo essa chama viva? Os povos originários, os guardiões do fogo, os guardiões da vida, né? Então, tem na fala desse povo, existe essa referência. E depois, a nossa convidada, a Querichu, né? Nossa cacica, né? A nossa mais aqui do sul, lá do sul, né? De Santa Catarina, uma das mais lutadoras assim pelo povo guarani e pela demarcação de terra do povo guarani no Morro dos Cavalos. E aí a Queretiu foi a primeira que ela, logo que a gente começou a conversar, eu falei assim, Queretiu, o que você gostaria que fosse falado no Congresso Mundial? Ela falou, eu quero falar sobre o reflorestar mentes. Eu quero falar sobre o cinturão verde. Eu quero falar sobre bem viver Guarani. E aí a gente depois, né, ele vai fazer aí uma ponte do bem viver com bem-estar, que a gente vai estar falando na próxima conversa cetraniana. Reflorestando mentes para a cura do planeta. Essa frase da Querichu, ela vem da construção da Marcha das Mulheres em 2021. Elas fizeram uma grande marcha lá no ATL, a Marcha das Mulheres para a cura do planeta. Então, houveram vários eventos indígenas, inclusive o processo de luta das mulheres indígenas para a cura do planeta, ele aconteceu numa live em todo o Brasil e foi transmitido para o mundo com diversas apresentações de mulheres indígenas, de mulheres medicina, e fazendo a cura do planeta. Então, foi um dia inteiro de live, tipo assim, uma ação mundial, e todas elas falando da força da mulher, da liderança da mulher, e agora, para esse ano, elas estão fazendo a caravana das mulheres pelo Brasil. Então, a Querete foi a primeira a falar desse processo de reflorestando mentes para a cura do planeta. Reflorestando mentes porque elas entendem, lá a gente ouviu na fala da Daera Tucano, a monocultura. O que é a monocultura? É uma cultura única, uma cultura que, quando planta cana, planta só cana, não existe interação com outras. As outras plantas que nascem numa monocultura são tidas como plantas daninhas, né? Ervas daninhas, ervas invasoras. Então, elas entendiam que essa palavra monocultura, elas também impregnavam a mente, uma monocultura da mente, do pensamento único, da ideia única, da ideia voltada só para o desgaste da natureza e para o uso da natureza como mercadoria. Então, precisa reflorestar a mente das pessoas para dizer que o planeta está doente, ele está adoecendo por causa desse modelo da forma de lidar com a agricultura, né? E aí o povo guarani traz o bem viver, que é toda essa abertura de água floresta, produção de alimento saudável, alimento sustentável dentro das aldeias, e não mais viver esse processo da monocultura e passar para um outro modelo, que é o modelo de agrofloresta. Então, a Querechu é uma grande mulher guerreira, uma grande gestora, né? E ela entende a mulher com poder que vem de dentro, né? De dentro do centro da Terra. Então, ela é a primeira que vem defender que quando a gente agride a natureza, a gente está agredindo a primeira mulher, que é a Mãe Terra. Ela fala assim, ó, a mulher carrega dentro dela o território, porque a nossa Mãe Terra é feminina, e é ela que nos gera vida. E é ela que nos sustenta, e ela que nos alimenta, nos mantém vivos. E quando eu falo nós, eu falo dos seres vivos em geral. Não estou falando só das mulheres indígenas. Sejam plantas, sejam animais, como todos os seres vivos que existem neste planeta. Eles são sustentados pela Mãe Terra. Essa fala da Querechu, ela vem corroborar essa frase aqui do Oboré, ó, quando a terra fala, né? Porque se a gente entende que cada mulher é uma parte da terra, essas mulheres falando, a terra está falando. Esses homens falando,
a Terra está falando. Então, geralmente, quando eu vou apresentar o livro Oboré, eu falo, quando uma mulher indígena, antropóloga fala, a Terra está falando. Quando uma mulher indígena, artista fala, a Terra está falando. Quando um cineasta indígena fala, a Terra está falando. Quando um chucaramãe, um pajé indígena fala, a Terra está falando. Eu estou criando um link, um hiperlink da cabeça das pessoas. Quando ela for ler o texto no livro, ela vai saber quem que estava falando pela Terra, de acordo com o texto que a pessoa entrar em contato. Então, o livro ele está tendo a perna dele sozinho, ele está fazendo as atividades dele sozinho, e nós estamos aqui servindo de oboré para esse livro. E a última contribuição que eu anotei aqui, que é sobre o livro Oboré, são as 12 sugestões para que um projeto possa ser fundamentado na transdisciplinaridade, que está lá no nosso material do CETRANS. Avaliar se o projeto se considera a vida como um ponto de partida. Sim, eu avaliei. Se ele está contextualizado na sua realidade. Sim, ele estava. Se ele cria condições para a emergência do vivo, do sujeito. Se ele cria condições para a emergência do vivo, do sujeito. Sim, ele cria. E se ele amplia a compreensão da noção de sentido. Aqui a gente traz o sentido da vida, né? O povo originário, ele prioriza o sentido da vida. Se ele tem clareza do desafio e uma definição colaborativa do mesmo, sim, teve clareza. Se ele integra os pilares da metodologia transdisciplinar no processo. Como diz a Maria, não existe uma metodologia transdisciplinar, mas nós usamos a metodologia do viver nessa construção. Se ele possibilita a mudança do paradigma, a percepção da realidade e do real, com certeza. Se ele é autoformativo, heteroformativo e ecoformativo. Para mim foi. Se ele promove a coformação, a fertilização e a sinergia da inovação, eu acho que sim. Se ele tem boa gestão de primeira e segunda ordem, aí eu vou pedir para a Vitória dizer o que é a gestão de primeira e segunda ordem. Se ele concebe e aplica a avaliação coformativa. Eu acho que nesse evento que a gente está fazendo, a gente vai fazer isso. Era isso. Eu acho que gestão de segunda ordem teve, senão não saiu o livro. Bom, que lindo, Denise, você vai falar agora? Tira a tela. Tira a tela. Que lindo, Marta, que gratidão, que agradecimento todos a gente tem por você aí. A Ideli vai me representar hoje à noite. Quer, né, Ideli? Nesse momento a gente abre aqui para as questões, enquanto eu vou tentar tirar essa tela aqui. É só você tirar, isso. Desculpa, gente. Imagina, que gratidão todos temos por você e pelo esse lindo trabalho. Lindo. Então tá, gente. Perguntas? A Ideli vai me representar porque ela tem mais intimidade com o trabalho. Eu posso falar agora, Marta? O que você acha? Bom, eu vou pegar minha cola aqui. Bom, assim, em primeiro lugar, é um prazer, uma honra estar aqui nesse momento. Também estou emocionada. Então, para quem não me conhece, sou Ideli, né? Da Unidade de Ação e Gestão, e eu estou revezando com a Mariana, né, que ela é a coordenadora da Unidade de Formação. Por quê? Porque eu tenho mais intimidade, né, com o assunto, e ela ficará aqui com essa escuta sensível, né?
Eu assisti à apresentação do povo indígena no 3º Congresso Mundial de Transdisciplinaridade e me emocionei bastante, né? E o mesmo ocorreu com a leitura do livro, me emocionei. Né? E são muitos os trechos, né, que eu ressaltaria aqui, mas eu vou mencionar os que, no meu ponto de vista, mais tem a ver com o tema que vai conduzir daqui para frente as apresentações do CETRAN sobre o bem viver e saúde e bem-estar. Então, eu fiquei muito tocada pelo que a Célia Chacriabá coloca a respeito do reenvolvimento. Não basta envolver, mas é preciso que haja a retomada de um reenvolvimento interno neste momento, que precisamos dos positivos, que é o da retomada, do reconectar, ressentimentar e, principalmente, o reencantar. Porque, segundo a Célia coloca, só podem se curar as pessoas que procuram o reencantamento pela vida. Porque esse reencantamento é o que move a estrutura da vida. Então, nossa primeira reflexão é como o reencantar tem relação com o bem-estar e a saúde. Continuando, fala-se do cuidado com a monocultura da mente e há palavras e vozes que têm poder, mas existe outra voz também, que é o poder da voz e o poder de curar. Quando se trabalha o poder de curar das plantas medicinais do cerrado, com os mais velhos, não é somente o princípio ativo que cura, mas principalmente a relação com o sagrado e com o segredo. Com isso, temos a segunda reflexão, que é como isso poderia ser expandido. Cacaverá aponta, como a Marta colocou, um sistema filosófico, Aivu Rapitá, em que a origem de todos é a Mãe Terra. Mas isso, como ele diz, não é uma metáfora. O não reconhecimento da origem traz sérias consequências. Então, esse movimento de regeneração de si mesmo se faz importante. A Dayara Tucano fala do novo paradigma epistemológico que vem de abrir o coração. E, por último, mais uma reflexão que não esgota os temas, né? Essa reflexão vem a partir das palavras da Josileia Caegang, que fala lindamente, que eu vou reprisar o que a Marta falou. Temos um mundo que pode ser, sim, complementar e unido, que tem que ser, sim, duas metades, duas partes que vão simbolizar uma harmonia, porque nós não temos só o dia, nós não poderíamos viver só com a luz, nós precisamos da noite, assim como nosso mundo também não poderia ser somente da noite, somente da escuridão. Nós precisamos do dia e nós precisamos uns dos outros. E a Querixu, a cacica, que fala do reflorestar mentes, né? E a cura pelo feminino. E aqui vem a terceira reflexão, que é como hoje, entendendo o terceiro incluído e o terceiro secretamente incluído, podemos olhar para essa história de sangue,
de violências, saberes extraordinários do povo indígena e de outros povos, e com esse grito de salvação para a terra, e aprender com isso. Como ter um saber libertador, inclusivo, que nos conduza ao bem viver, à saúde e ao bem-estar. É isso, gente. Obrigada, Ideli. Valeu. Eita, nós. Essa reflexão que a Ideli colocou é que nós estamos pensando, e a partir do mês que vem, de fazer umas apresentações sobre o bem-estar, saúde, bem-estar e energia para os membros do CETRANS e outras pessoas que estiverem interessadas. Então, é mais ou menos essa introdução que a Ideli colocou, fazendo esse link com o Boré, que nós queríamos inaugurar, então, essa nova sessão da formação, que vai cuidar dessa parte da saúde e bem-estar. Aí eu convido, né? Nós vamos mais ou menos apresentar no CI, né? No nosso boletim, que vai sair agora em junho. Então, vocês vão tomar conhecimento disso no boletim. Tá? E eu convido, sabe, Vitória, as pessoas a ouvirem a conversa anterior com o Inácio Gerber, que ele fala do reencantamento dele, como ele vai se reencantando, e ele apresenta também toda uma dinâmica do entendimento da busca dessa saúde, né? Ele apresenta um modelo de saúde, né? Ele é um dos que vai ser, ele é um dos que vai ser convidado, então ele vai falar também para nós, né? Então tem uma série de 4 palestras que nós vamos colocar, e nós vamos colocar para vocês, e cada uma por mês, tá? E tem uma estrutura por trás disso, que nós vamos vai até outubro. Até setembro, porque outubro seria uma outra coisa. Nós vamos continuar, então, a perlaborarmos juntos, né? Tentando religar a energia, a emoção, a cognição, a visão, né? São coisas que se estudam de forma muito separadas e que o CETRANS vem trazendo de cada vez mais, de uma forma mais integrada, né? E hoje foi muito bonito esse conceito de perlaboração ser reutilizado pelos povos originários, né? Perlaborar quer dizer repetir, recordar, rememorar, perlaborar. Quer dizer, hoje a gente fala muito da memória e da questão da memória do nosso povo originário, né? Das nossas raízes. E o perlaborar tomou uma dimensão outra, né, Maria? Daquilo que a gente pensou no início, né? A gente não pensou que recordar ia nos levar tão longe, né? E que esse recordar tinha uma responsabilidade muito grande, né? Para perlaborar, para dar sentido, para reler a realidade. E eu acho que a Marta ela trouxe uma dimensão fundamental para a discussão transdisciplinar com a questão da raiz, né? Da raiz terra, e do canto, do sagrado e do segredo, como disse a Ideli, né? Mas, então, perlaborar, que era uma coisa mais teórica, mais universitária, hoje está se tornando mais orgânica. Acho que a Maria estava inscrita para falar ali no chat, e acho que a Maria também podia falar um pouco, né? O Samuel também. Samuel primeiro, depois eu falo. Não, fala, Maria. Vamos seguir. Fala, Maria. Estamos curiosos. Primeiro, parabéns, Marta.
A Edeli foi muito precisa na fala dela e eu não teria nada a acrescentar quanto ao conteúdo, além do que a Edeli colocou. Obrigada, Edeli. Eu queria, como se for falado em cura, eu queria fazer uma pergunta, Marta. Como que a transdisciplinaridade pode ajudar as populações indígenas curarem a dor da violência a que foram submetidas? Existe essa possibilidade? Eu poderia estender essa questão, mas o corrido do tempo não possibilitará isso. Então, a extensão fica depois para uma outra conversa que nós podemos ter, Marta. Sim. E uma coisa. E outra coisa, eu teria algumas sugestões quanto à sua apresentação aqui, porque eu imagino que você vai repetir essas apresentações em outras situações. E como as pessoas não estão por dentro, que tem um processo da primeira semana, um processo da quinta semana, um processo do congresso em si, e um processo do fundo da participação no Fórum Social Mundial, e um processo da elaboração do livro, eu acho que fica confuso para quem escuta a ordenação, se as pessoas não podem, mesmo eu tive dificuldade de me localizar a hora que você estava falando de uma coisa ou de outra, e são todas igualmente importantes. Então, talvez uma conversa ou outra nossa, eu possa pontuar algumas coisas que possam ajudar a facilitar, talvez, a comunicação em outras apresentações, que eu tenho certeza que você terá muitas a fazer. Mas a minha pergunta é aquela. Tá. Nesse processo do processo de cura, eu te convido para a gente fazer essa conversa com o Cacá Verá. Ele se colocou à disposição para a gente fazer uma conversa, porque ele é um xamã, ele trabalha esse processo de cura. E ele também é um conhecedor da transdisciplinaridade, ele é um parceiro, né? A Unipaz e o CETRAN já vem conversando com ele. Então, eu acho que ele traria o locus da interação entre a transdisciplinaridade e o processo de cura que poderia se fazer entre essas duas temáticas, né? Povos originários e transdisciplinaridade. Eu poderia fazer um entendimento meu, mas eu prefiro que a gente faça essa conversa com ele e ele traga essa ideia da cura, porque ele é um xamã de cura, ele é um palestrante e ele tem a disponibilidade para vir conversar com a gente num outro momento. Inclusive, ele vai estar no dia 6 e 7 de julho para o lançamento do livro no laboratório, não sei o quê. Depois eu vou passar o nome para todo mundo aí. O Juarez escreveu algo aqui no chat. Ele falou o seguinte: sobre a cura, segundo meu pai de tradição guarani, dizia: filho, levante, cante, dance e siga adiante, sempre que caia. É bem assim que a Queretiu fala, tá ruim as coisas, aí você, nanderu, 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 aí ficou pior, canta mais alto. Aí não tá dando certo, choveu, balança o chocalho e o maracá. Então é a música e os sons que são curativos para eles, né? Então essa tradição da cura pelos sons é uma tradição até quando eu estava na TL, todos os povos faziam suas apresentações e o povo guarani era perene nas músicas dele. Eles ficavam saía um grupo, entrava o outro. Então, eles estavam fazendo a própria cura da ATL, a própria modificação da energia, da vibração da ATL, que é o acampamento Terra Livre, que aconteceu em Brasília, do dia 3 ao dia 14
de abril, em que eu estive lá em todos os dias fazendo a cobertura colaborativa junto com a Rádio Campeche, a Mídia Ninja e Originários do Brasil, e que o povo guarani, a tenda deles ficava do lado da área de apresentação, e eles só iam alternando as pessoas que iam tocando, era música, música em cima de música, 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 e todo mundo acabava indo para lá, porque o som era curativo, o som era descansava, sabe? Você ficar 14 dias acampado, o som descansa. E eles vão lá na batida, na resiliência, na persistência e na repetição, curando, se autocurando e se apresentando para o resto do povo. Outra coisa que eu queria falar para a Ideli, prima querida, é assim, ó, o processo de apresentar o Cacaverá e a fala da Célia, teve duas características no livro que foram bem interessantes. Quando a gente foi fazer a transcrição, a menina que estava fazendo a melhoria do texto, ela tirou todos os re, porque ela achou que era uma repetição da fala. Re, entendeu? Ela achou que ela tá... Então, eu tive que colocar os re tudinho de novo. Regenerar, reestruturar, porque ela não tinha entendido que era uma construção que ela estava dizendo do processo de cura. Então, essas... Quando vai falando sobre as partes do livro, eu vou lembrando das construções, das elaborações que a gente... para dar a autenticidade do texto e para dar a necessidade de ter o que elas estavam falando na palestra. Eu ouvi essas palestras para mais de 800 vezes, ouvindo, baixava a cabeça assim, e aí absorvia a fala para poder conversar com a revisora de texto, para ela não mudar a estrutura do que o povo estava falando, porque senão ia ficar um livro esdrúxula, né? Porque você tem que tirar algumas coisas, algumas falas né, tá, então, entende, a gente tinha que tirar isso, mas não podia tirar a estrutura do texto do que deveria ser dito. Samuel, você pode falar agora. Fala, Samuel. Não está saindo som. Agora sim. Não está saindo som. Ainda não. Samuel, tira o fone de ouvido do computador, que às vezes melhora. E agora? Sim, agora sim, agora sim. Sim? Ah, que bom. Eu queria expressar minha alegria, meu contentamento aí por ter de alguma forma, né, participado dessa escuta, desse chamado aí do oboré, né, já nessa imagem, né, desse instrumento que vai ecoando, né, e de alguma forma compartilhar e ver que esse som tá reverberando, né, por muitos lugares aí, né. E eu fico encantado com muitas dessas falas, assim, dessas vozes, né, e curioso para ler o texto, né, as falas, e ver o quanto também, a partir do pouco, né, que eu sei da transdisciplinaridade, do caminho transdisciplinar que eu estou percorrendo, o quanto tem muitas terminologias aí que se atravessam, né, e que estão próximas da transdisciplinaridade, né, como o mistério da vida, né, o segredo, a noção de sagrado, os níveis de realidade, a autoformação, a ecoformação, né, a questão da consciência, e foi algo que me tocou muito aí a partir dessa voz do Cacaverá, dessa consciência da origem, né, e fiquei pensativo com relação a isso, né, desse orientar do caminho adiante, mas ao mesmo tempo de firmar essa consciência nas origens, nas raízes, nesse enraizamento, né, e de que não é só uma metáfora, né? Mas ao mesmo tempo a transdisciplinaridade parece, em muitos momentos, se aproximar, né, dessas imagens metafóricas para comunicar, né? E ele dizer que é muito mais do que uma metáfora, né? Então está para além da metáfora, mas a metáfora ainda assim operando sentidos, né, e significando
calando, né, fundo lá na gente de alguma forma, né? Mas está para além da metáfora, né? Então, esse religar dessa metáfora em nós e com a Terra, né? E deixa eu ver o que mais. E eu, como tenho essa trajetória como doutorando, né, na educação ambiental, acho que é algo que está cada vez mais forte, né, de se fortalecer essas vozes, né, e todas essas lutas e essas vozes ancestrais, esses saberes ancestrais. E acho que chegar esse livro e esses relatos, né, no campo de conhecimento, por exemplo, da educação ambiental, seria algo muito pertinente e importante, assim, fazer essa aproximação, né? E justamente no programa que eu fiz, que eu tô nos últimos dias do doutoramento da educação ambiental, né? Que é na FURG, aqui bem no sul, que é terra originária de Caigangue, né? E de Guarani, aqui, né? E teve o primeiro doutor indígena aqui na FURG em educação ambiental, que é o Darcy Emiliano, que ele foi meu colega, né? A gente foi colega. Ele defendeu em 2020, ele faz uma conversa sobre, a partir, eu acho, da ecosofia também, do Deleuze, do Guattari. Eu acho que é uma voz também muito interessante, assim, da educação ambiental, né? E aí, se a Marta tiver interesse, né, e de repente o CETRANS também, eu não estou na organização do EDEA, que é um evento da educação ambiental que acontece anualmente, mas de repente a gente poderia tentar uma aproximação, assim, de que a Marta apresentasse o livro O Oboré, né, dentro dessa semana lá de atividades, né, da educação ambiental, de repente uma reedição desse lançamento de livro lá, ou como um outro formato, não sei, né, eu poderia perguntar para o pessoal que está organizando a edição do EDEA desse ano, né, eu acho que seria um material muito rico mesmo, né, Desafio aceito. Não tá, então já vou conversar com a turma lá, então. Mas muito obrigado aí, muito feliz aí por essas trocas aí. É você agora? Oi? É você que levantou a mão? Não, eu acho que é a Tereza Cristina. Ah, tá. É que o Juarez também quer falar, então fala você, querido. É rápido, só para dar um abraço na Marta, para cumprimentá-la. E eu que acompanhei o ano todo, nós fomos companheiras o ano passado inteiro, semanalmente, né? Mas, O processo, a Marta, linda como ela está hoje, serena, tranquila, segura, é o próprio processo de cura. Ela está personificando o processo de cura que todo esse trabalho, né, de autoformação conduziu, né? E já tem tudo que todo mundo falou é muito importante. Eu só queria estar colocando aqui o seguinte: primeiro, meu abraço, Marta, minha admiração por esse trajeto que eu sei que foi sofrido, que foi uma batalha, né? Mas você venceu, né? Então as guerreiras indígenas são irmãs suas, né? E a outra questão não é uma questão, é só uma observação. O quanto esse congresso nos proporcionou de oportunidades, de revelações, de sagrados e segredos, né? Em todas as suas dimensões e oportunidades, mas assim, o quanto ele ainda está nos surpreendendo, né?
o quanto a gente vai aprendendo com cada fala de alguém que se apresenta aqui, a gente faz um link com o que a gente ouviu anteriormente e as coisas vão crescendo, né? E eu fico pensando, quando a Maria faz a pergunta da cura, que o fato deles terem falado e nós termos ouvido já faz parte do processo da cura, né? Eu acho que foi um passo muito importante a gente tê-los com a gente e a gente poder ouvi-los reciprocamente foi um passo muito importante para uma cura da humanidade. Então, eu fico pensando também, se a Marta leva essa fala para tantos lugares, como acredito que irão, que haverá, mas que isso também vá para o México, né? É uma ressonância, uma reverberação que vai criando uma possibilidade mundial. Então, eu acho muito importante esse movimento, muito, não só do ponto de vista da autoformação, que é uma coisa que eu sempre estudei no CETRANS, né? Mas também no ponto de vista da transformação da humanidade. Então, eu acho que tem muito eco ainda pela frente, possível, a partir desse movimento, né? Que começou no CETRANS, ou pelo menos não começou no CETRANS, mas o CETRANS acolheu, amplificou, reverberou, e é como se fossem ondas, né, que vão se propagando para um momento planetário tão importante. Então, parabéns para todos. Obrigada, Tereza Cristina. Eu quero muito te agradecer. Tereza Cristina foi uma das tutoras, junto, nós duas fomos tutoras na formação do curso do professor Daniel aqui em Florianópolis, um curso online. A gente trabalhou o ano passado juntas e ela acompanhou muito das minhas choradeiras, inquietações e produções e alegrias. Ai, consegui! Vai para o forno agora! E olha a capa, como é que ficou! Então, foi uma pessoa que assim, foi um ombro, ela, a Vera e o Chico também, motivando assim toda hora que a bola começava a querer murchar, não, vamos embora. E foram as pessoas que eu me apoiei assim amorosamente, né, para conseguir lidar com todas as complexidades desse processo. Por falar em complexidade, a gente tem uma composição que eu entendi no curso do meu amigo querido Vicente Góes. Ele fala a vida como passagem, a vida como mediação, como condução, como relação entre os sistemas. E aí a gente pode entender os sistemas como as redes cibernéticas, network, informações que fluem de diversos e inúmeros sistemas de redes. Redes e sistema biológico, células, sistemas, órgãos, seres, redes interdependentes que regulam, estabilizam do todo, do indivíduo. E a vida é a relação entre a unidade e o ambiente. Estamos em autoformação, heteroformação e ecoformação, ser e natureza. A vida também é complexidade. E aí ele trouxe isso no curso dele, a Tereza também já está trabalhando esse texto, a complexidade da vida e a vida como complexidade, a gente entender. E aí eu só fui entender a beleza dessa fala e a realidade dessa fala em todos os ciclos em que eu estive para apresentar o Oboré como um intento, né? Que o Cacaverá fala do intento, que é diferente da vontade, da intuição. O intento é aquilo que você coloca toda a sua força para que aconteça. Então, eu não sabia por que eu estava fazendo, eu só seguia a minha intuição, eu seguia o que eu tinha que fazer. E as dificuldades iam aparecendo e eu ia entendendo como complexidade da vida. E aí, quando aconteceu, eu não acreditei que também estava vindo da minha força. E aí eu fui olhar para a minha realidade, para quem estava junto, aí foi aparecendo, Deli, Vera, Tereza Cristina, o Francisco, a Adriana Kakuri, o professor Daniel, as meninas, a minha família, né, que eu me isolei da minha família, eu criei um quarto só para mim, para me ouvir os vídeos. Então, todas as pessoas
nessa constelação que fizeram essas perlaborações com cada pessoa que eu trocava e conversava, gerava um processo intuitivo e transformava a minha intenção e o meu intento numa ação. Então, sou muito grata a cada um e a todos. Assim, não fiz sozinha, vocês estão todos junto comigo. Assim, cada letrinha do livro tem lá a energia e o amor de cada um. Chico, obrigada. Vamos escutar o Juarez, que nós temos que encerrar, porque senão já está ficando tarde. Vamos escutar o Juarez. Boa noite, queridos. Eu estou hoje começando aqui com vocês e tenho muito a agradecer. Está dando... Isso, ok, pode falar, João. E quero agradecer demais e um abraço muito especial, Marta, por você trazer este assunto, que é uma das bases da minha vida. Então, a primeira vez que me encontro aqui com vocês, vocês trazem como base um dos fundamentos da minha vida, que é a pagelança, o xamanismo, a tradição. E, de alguma maneira, como escrevi, a tradição de meu pai é uma tradição que me inspira, me estimula muito. Eu escrevo mais sobre o xamanismo, e em 2019 foi meu último livro sobre o xamanismo, e neste último ano a publicação foi um diálogo entre Francisco de Assis, Inácio de Loyola e a psicologia, como um exercício para educadores, um exercício espiritual para educadores. Isso porque essa tradição me empurra de alguma maneira para a vida, a ponto de sair de um vilarejo, basicamente guaranis, lá no interior do Rio Grande do Sul, para fazer um caminho de vida profissional, de vida escolar, acadêmica. E esse processo tem, atualmente, assim, tem trazido resultados, porque aqui na região de Florianópolis, nós temos um trabalho de diálogo entre tradições. A tradição da cabala, do xamanismo, as religiões, o xamanismo, tanto a pagelança como a filosofia xamânica. E esse processo ele é absolutamente transdisciplinar. Hoje ainda estava concluindo um artigo que a pedido da Universidade de Santa Cruz, porque o ano passado nós fizemos alguns seminários dialógicos, professor Roberto Gambini, Munduruku, que é Daniel Munduruku é um dos grandes expoentes também desse processo, e nós estamos escrevendo sobre o renascimento da cultura. Particularmente, eu estou fazendo uma relação da complexidade de Morin com o renascimento da própria cultura e a história de vida, porque a história de vida é o que, de alguma maneira, mobiliza as nossas tradições num caminho de continuidade. E essa emoção que a Marta trouxe e que contaminou o grupo todo, me parece que é um contato com a nossa história de vida. Então, eu tenho muito a agradecê-los por me acolherem no grupo e, assim, de chegada, a gente já falar de um desses assuntos, que é o que me mobiliza todos os dias a deitar, a levantar e a seguir a vida e fazer todo o trabalho dialógico de 22 tradições com as quais eu trabalho todos os dias, seja na universidade, na clínica, nos grupos terapêuticos. Nós temos uma universidade de educação transdisciplinar aqui na região da Grande Florianópolis, e me encontrar com vocês dessa maneira, puxa vida, é um grande presente, como diz o Samuel, e tenho muita gratidão por já fazer parte dessa história que vocês também fazem. É uma grande felicidade que o Grande Espírito nos aproximou, e acho que nós temos um caminho que já estamos percorrendo, né? Já estamos percorrendo, sim, na tradição guarani chamamos de Nhamberu, né? E numa linguagem mais complexa ou transdisciplinar, podemos chamar também de Grande Espírito, né, Marta? Marta, um abraço enorme para você, espero te encontrá-la logo aqui na nossa região de Florianópolis. Um abraço bem grande a todos vocês que me acolhem aqui no CETRANS.
Legal. É vibração, né, Juarez? Outro abraço grande, Juarez. Outro abraço grande. O som é vibração, então você vibrou no tema e a gente se encontrou. E eu agradeço muito você estar aqui, é o nosso reencontro. A gente já participei de cursos seu de xamanismo, estudos, e participei do grupo durante 2 anos e meio, do grupo de xamanismo e tal. E é um prazerzão a gente se encontrar aqui. Vamos se encontrar logo em Florianópolis para a gente tocar A esse amor. Ideli queria falar alguma coisa antes da gente fechar. A Ideli que estava de mão levantada, né, Ideli? Acho que ela Mas esqueceu. eu queria falar sobre o trauma, que a cura, até escrevi aqui para ser mais curto, porque é preciso olhar. Então, acho que esse processo deles falarem é preciso, mas em seguida é preciso não se identificar e se diferenciar, para, por último, integrar a força e não a dor. Porque o bicho, que uma delas fala que é preciso ser a onça, os animais, eles vivem o trauma e vão embora, carregam. Samuel. Então, acho que a gente tem que pensar mais isso, né? Não é para agora. Tchau, Marta. Obrigada. Tchau. Um abraço. Tchau, Maria. Tchau, todo mundo. Juarez. A Tainá. Tchau. Boa noite. Boa noite.